junto do vídeo Contradições da Bíblia, meio que linkado, né, próximo a ele, temas semelhantes, tem um monte de vídeos sobre contradições, mas todos dizendo que não há contradições na Bíblia. Então parece que eu estou falando sozinho, né? Parece que eu estou, como a maioria está falando algo, pode parecer fácil dizer que o que eu estou falando não tem sentido. E o bom de gravar um vídeo como esse é que rapidamente você ganha amigos, né? Então, já começou aquele evangeliquez. O que é o evangeliquez? O evangeliquez é assim, o cara vai ver meu vídeo, eu vou citar em diversos textos da Bíblia, dentro dos seus devidos contextos, e aí o cara vai falar assim, não, isso só engana quem não conhece a palavra de Deus. Isso é evangeliquez, porque tô errado, me refute, faça um vídeo. Tá com vergonha de gravar um vídeo? Não consegue falar com a câmera? Escreve, digita, publica, me refute, me desdiga, mostre, inclusive para mim, que eu estou errado. Deixa eu te explicar uma coisa. O católico, ele tem como absoluto a tradição. A tradição da igreja é absoluta. Essa tradição envolve a tradição oral, que é transmitida teoricamente desde os apóstolos, os concílios, houveram muitos concílios para decidir doutrinas. Então o católico reverencia seus santos e sua tradição. Aí o evangélico diz assim, o católico é idólatra, porque ele se curva diante de imagem. Mas para o evangélico a Bíblia é um ídolo, é Deus. Quando ele diz que a Bíblia é inerrante, ele está dizendo que a Bíblia é Deus. Não é que ela veio de Deus, é que ela é Deus, porque isso é papel. Se você pegar a minha Bíblia, você vai ver que ela está toda rabiscada. Todo mundo que estuda a Bíblia faz isso nela. Então, que ela é inerrante, que ela é infalível, que acerca de tudo que ela se pronuncia, ela está sempre certa, que não há contradições e blá blá blá. Isso é a defesa de um ídolo. Então o evangélico põe a Bíblia num pedestal e reverencia esse ídolo da mesma maneira que o católico faz com o santo ou com a tradição. Mas ninguém é idólatra. Ninguém idolatra nada. Idolatra, sim. Se você me disser que em um livro está contida a mente toda de Deus, e você compreendendo Deus, ou imaginando Deus como um ser transcendental, como um espírito eterno, onisciente, é disso que eu vou falar hoje, onisciência, onipresença, onipotência, você está idolatrando a Bíblia, você está transformando a Bíblia naquilo que ela não é. Você está fazendo da Bíblia aquilo que ela nem nunca deveria ter sido. Então eu sei que isso é muito difícil, muito dolorido para uma sociedade culturalmente, porque nós somos culturalmente cristãos, mesmo que você seja ateu, Hare Krishna, adepto da fé Bahá'í, umbandista, culturalmente somos cristãos. Né? Todos aqueles conceitos que eu mencionei no nosso vídeo passado, eles orbitam aí a mente das pessoas, o pecado, a punição, aí se dá diversos nomes, o karma, o pecado de uma vida passada que eu tenho que expiar, mas no fim das contas nós estamos dentro do mesmo universo cristão, no mesmo universo judaico-cristão. Então isso é muito doloroso para pessoas que cresceram com a Bíblia do seu lado e com referência da Bíblia. É difícil de lidar com isso. Então, como a ideia é mostrar que existem, sim, contradições na Bíblia, e elas são gritantes, e elas são visíveis para qualquer pessoa que não esteja com a mente tomada pela embromologia, elas são gritantes e visíveis, então agora nós vamos fazer um mix de contradições da Bíblia, ok? Eu mencionei agora há pouco sobre onipotência, onisciência e onipresença de Deus. Que é isso? Isso é o que todo religioso diz. Que Deus é onipresente, ou seja, Deus está em todos os lugares. Que Deus é onipotente, ou seja, Deus pode fazer tudo. Ele tem poder para fazer qualquer coisa. E onisciência significa que Deus sabe de tudo. Isso, óbvio, inclui tanto o saber das ciências, né? Deus sabe tudo, de tudo que pode ser conhecido, como Deus sabe tudo sobre o futuro.
Por exemplo, Deus sabia que você ia estar vendo esse vídeo. Deus sabia que eu ia gesticular a mão quando estivesse falando com você nesse vídeo. Deus sabia o horário que eu ia começar a gravar o vídeo. Quer dizer, Deus sabe, tem um conhecimento abrangente de tudo. E geralmente os evangelhos, se você tiver a curiosidade, a paciência de pesquisar na internet, você vai ver que os pastores e padres, em geral, eles citam o Salmo 139 como sendo o auge, o ícone, assim, a pedra sagrada que define, que aponta a onisciência de Deus. Então eu vou ler um pedacinho do Salmo 139, e é o que eu falei da outra vez. Você tem Bíblia e sabe manusear, me acompanhe. Se não tem ou não sabe, anota e procura depois. Aí, geralmente é citado esse texto aqui, ó. Salmo 139, versículos 1 a 4. Tem outros, mas esse é o principal. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha boca, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Então, segundo isso aqui, nem o que você possa vir a dizer antes que você pense no que vai dizer, Deus já sabe. Isso é o que está escrito aqui no Salmo 139. Tem até uma musiquinha famosa da Aline Barros, né, que canta esse Salmo 139. Isso, na verdade, deveria ser assustador, né, porque você tem o Big Brother, não o Big Brother da Globo, você tem o Big Brother do livro 1984, você tem um olhão gigante vendo tudo que você faz. A onipresença e a onisciência, se elas fossem verdadeiras, elas deveriam ser um escândalo. Deus está te vendo, não só está te vendo quando você está na privada. Ele está na privada. É onipresença, correto? Deus não está só vendo quando você está no hotel com uma mulher que não é sua esposa. Ele está lá, na roupa, na cama. Deus está dentro da geladeira quando você abre e ela está fedendo porque tem uma comida estragada. E essa loucura, essa ideia que não leva a nada, porque não leva a nada? Porque onisciência, onipotência e onipresença. Deus pode tudo, mas não impede que uma criança seja estuprada. Deus pode tudo, mas não impede que uma pessoa seja assassinada por causa de um celular. Deus pode tudo, mas não impediu a Segunda Guerra Mundial, nem a Primeira. Deus pode tudo, mas não impediu... E vê tudo, e está em todo lugar, mas não impediu o tsunami no Japão, o tsunami em 2004 na Tailândia, não impediu a bomba de Hiroshima. Então essa onipotência de Deus é para quê? Essa onisciência de Deus é para quê? Isso deveria ser algo que não deveria nos preocupar, porque Deus, tendo todo o poder, escolhe nos deixar sofrer, nos deixar aqui. Aí os embriomólogos vão criar muitas teorias e ideias para justificar o porquê que Deus nos deixa padecer, podendo nos livrar do padecimento. Por que que você, ou alguém que você conhece, vivenciou a mais terrível das solidões, do abandono, às vezes o abandono de uma esposa, às vezes a perda mesmo de um marido, do pai, da mãe, e Deus não apareceu para fazer nada pela pessoa. Então, aí fica estranho, aí fica difícil. E aí quando pessoas não acreditam em Deus, é difícil. Porque pensa, uma pessoa que orou e pediu ao Deus Todo-Poderoso e Onisciente que seu pai fosse curado, sua mãe fosse curada, seu avô fosse curado de um câncer ou de alguma outra doença, e a pessoa se foi, e Deus não veio nem explicar por quê. Por que que isso aconteceu? Então, isso é uma armadilha. Onisciência, onipresença, onipotência é uma armadilha. E pior, é uma mentira. É uma mentira. Então, antes de explicar o Salmo 139, antes de mostrar por que ele não é verdadeiro e aonde ele contradiz outros textos da Bíblia, eu vou começar mostrando, para os que dizem que não há contradições na Bíblia, um texto que chega a ser engraçado. 1 Samuel,
1 Samuel, primeiro livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículos 10 e 11. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me, o Senhor está falando para Samuel, arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Quem que disse? Não foi o Senhor aqui é Deus. Deus está dizendo para Samuel que ele escolheu um homem rei para ser rei, Saul. Aí ele diz, eu me arrependo de haver posto Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou minhas palavras. E é onisciência. Quem é onisciente não arrepende. Porque quando ele escolheu Saul, ele sabia que Saul ia deixar de seguir as ordens dele. Ele está aqui reclamando para Samuel. Poxa, Saul deixou de me seguir. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não escolhia Saul para ser rei. É um absurdo. Aí, os que dizem que não tem contradição, olha só. No mesmo capítulo, 1 Samuel, capítulo 15, no mesmo capítulo, no versículo 29, diz assim, e também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Como? Ele acabou de dizer para Samuel que está arrependido. E Samuel está dizendo que ele não se arrepende. Isso também está escrito lá em Números 31. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Como não? Como não? Gênesis capítulo 6. O dilúvio. Quer dizer, o anúncio de que virá o dilúvio, né? Olha só o que a gente vê aqui em Gênesis 6. 6, versículos 5 e 6. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Olha, Deus ficou angustiado. Por que eu fiz o homem na terra? E se arrependeu. E esse arrependimento é tão arrependimento mesmo, porque os embriomólogos vão tentar dizer que esse arrependimento não é arrependimento. Eu não sei o que é arrependimento para eles, ou para você que está me ouvindo. Mas é tanto arrependimento que isso desencadeará o dilúvio, a destruição da humanidade, porque ele se arrependeu de haver feito o homem sobre a terra. Ele falou, que cagada que eu fiz, mano, olha o que eles estão fazendo. Arrependimento. Mas o onisciente não se arrepende. Você pode se arrepender de estar me ouvindo agora, tá assistindo o vídeo, porque você não sabia do que eu ia falar. Você viu contradições da Bíblia, você ficou curioso, então você não é onisciente. Mas segundo a embriomologia, Deus é onisciente. Segundo o Salmos 139, ele sabe até o que eu vou dizer antes que eu diga. Como é possível que ele se arrependa? Como é que é possível que ele não sabia que Saul ia desobedecê-lo? Como é que ele sabia que o homem que ele havia feito sobre a terra não iria? Como é que ele não sabia que esse homem não seria fiel, que o pensamento dele seria mau? Como é que ele não sabia? Aqui no livro do Gênesis tem mais um exemplo bizarro, tanto da não onisciência como da não onipresença, porque onipresença quer dizer que ele está em todo lugar, né? Que ele está em toda parte. Só que aqui em Gênesis capítulo 11, construção da Torre de Babel, todo mundo já viu essa história, né? Então o povo está construindo a torre, capítulo 11, versículo 5. Aí diz assim, então desceu do céu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Desceu, não é onipresente. Porque se eu estou aqui e estou aí na sua casa, eu não preciso ir aí. Né? Eu estou aqui no meu apartamento. Se eu estou aqui, eu estou lá na recepção também. Onipresente é isso. Estou lá do lado do porteiro. Mas eu não sou onipresente. Você não é onipresente. Você não está me vendo e está trabalhando ou está no ônibus conversando com o motorista ou fazendo o seu trabalho. Você está parado aí me vendo. Ou me ouvindo, talvez. Ele desceu. Desceu para ver. Não é onisciente. Ele lá no trono dele, sabe-se lá onde for, né? O tal trono de Deus, ele não está vendo tudo.
Ele desceu para ver a cidade. Ele desceu para, então, saber o que os homens faziam. Aí depois, em Gênesis capítulo 22, o famoso sacrifício de Abraão. Deus manda Abraão, testa Abraão, né? Para que Abraão é aquele cara chamado o pai das religiões, 3 grandes religiões, né? Islamismo, judaísmo e cristianismo. É chamado por muitos de o pai da fé. Um monte de igreja faz campanha para Abraão, porque Abraão tem a super fé. O capítulo 22, ainda tem uma coisa bizarra aqui. Capítulo 22, versículo 1. Não é do arrependimento, nem da é outra coisa que eu quero te mostrar aqui. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe a Abraão, e ele disse, eis-me aqui, ele vai pedir para Abraão sacrificar o filho. Aí dizem que Deus não é homem para quem minta, nem filho para quem minta. Ele pede para Abraão sacrificar o filho, mas ele não deixa Abraão sacrificar o filho. Então, quando ele disse para Abraão, pega seu filho, vai e sacrifica, era mentira. Ele sabia que não ia deixar Abraão sacrificar o filho. Ele não falou a verdade para Abraão. E o pior é que algumas traduções amenizam, né? Colocam assim, pôs à prova. Mas colocar à prova, o onisciente colocar à prova alguém, é tentar. É tentar. Porque, veja bem, vamos supor que ele seja onisciente, ele sabe que ele vai colocar você à prova e você vai cair. Ué, é o diabo que está te tentando? O diabo de chifre? Não, é Deus. Tentou Deus. Deus pôs Abraão à prova. Agora não, ele não é onisciente, ele não sabe se você vai vencer ou não, se você vai obedecer ou não. É tentação. Ele está te conduzindo num caminho onde você pode cair. E não estaria aí com isso, ele só quer ver se você é fiel, porque é o que ele vai falar para Abraão depois, no versículos 11 e 12. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Agora, Abraão saiu de casa, por ordem de Deus. Abraão se afastou de Ló, sobrinho dele, por ordem de Deus. Abraão mandou embora o filho que ele teve com Agar, por ordem de Deus. O que mais faltava para Deus saber que Abraão acreditava nele? Além de não ter onisciência, ele não confia em você. Ele não acredita em mim. Ele não confia no ser humano. Ah, tá certo, eu também não confio no ser humano, mas você não é, ou não diz que é, onisciente. Eu e você não confiarmos, tá limpo, é normal. Quer ver uma situação ridícula? Olha só, Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32. Versículo 10. O povo fez o bezerro de ouro. Você já deve ter visto em algum filme, alguma novela. Não sei se já fizeram bezerro de ouro em novela, mas você já deve ter visto, né? Moisés sobe para o monte para receber a lei. E aí o povo faz uma suruba lá com bezerro de ouro e tal. Aí Deus manda Moisés descer para ver o que está acontecendo. Aí Moisés fica sabendo, aí aqui o versículo 10 de Êxodo 32. Deus fala para Moisés, agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e farei de ti uma grande nação. Ele fala para Moisés o seguinte, Moisés, sai da frente que eu vou arrebentar todo mundo. Mas e a promessa feita a Abraão? De que a descendência de Abraão seria uma grande nação. Ele está dizendo o seguinte, eu vou destruir esse povo e vou fazer essa promessa agora com você, Moisés. Vou fazer de você uma grande nação. Quer dizer, você perder a cabeça quando fica nervoso é normal. O Deus onisciente é preocupante. Aí ele diz, porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse, ó Senhor, porque se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com grande mão. Olha Moisés chamando a atenção de Deus. Porque hão de falar os egípcios dizendo, para o mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Ó, psicologia, pedagogia de Moisés, psicologia de Moisés para convencer o doido a não matar todo mundo. Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo, você já muda de ideia. Pô, vão falar mal de você, olha isso. Tá na Bíblia, eu estou lendo a Bíblia. Você que diz que conhece a palavra de Deus, eu estou lendo a Bíblia.
Você vai confrontar com o Salmo 139? Você vai confrontar com 1 Reis, capítulo 8, que Salomão fala que Deus conhece os pensamentos dos homens? Olha aqui. Olha isso. Leia isso. Pense nisso. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado. E lhes disseste, multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu, e darei a vossa semente toda essa terra de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Moisés fazia lembrar da promessa que ele fez para Abraão, Isaque e Israel. É Moisés que faz ele lembrar, porque senão ele ia esquecer. Ele já tinha esquecido. Ele já estava até prometendo para Moisés o que ele tinha prometido para Abraão. Aí versículo 14. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Pensa Deus com vergonha. É mesmo, né? Nossa, eu não pensei nisso. É ridículo. É ridículo. É Moisés que tem razão e Deus está errado. Onipresente, onisciente, onipotente. Ele disse para Moisés, Moisés, deixa que eu faça. Moisés podia impedir, e efetivamente Moisés impediu, e não foi só Moisés não, tá? Alguém vai dizer aí que é porque Moisés era amigo de Deus. O livro do profeta Amós, talvez você nunca nem tenha ouvido falar desse homem, Amós. Tem um cara na Bíblia com o nome de Amós. O profeta Amós, que não é o amigo de Deus, Moisés, também repreendeu Deus e fez Deus se arrepender, mudar de ideia. O onisciente não muda de ideia. Amós capítulo 7, a partir do versículo 1. O Senhor Jeová assim me fez ver. Eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia. E eis que era a erva serôdia depois da cegada do rei. E aconteceu que, como eles tivessem comido completamente a erva da terra, eu disse, Senhor Jeová, perdoa, como se levantará agora Jacó? Pois ele é pequeno. Quer dizer, ele tinha mandado uma praga de gafanhotos, eles devoraram tudo. Aí ele dá uma de louco, né? O Amós, ele falou, ô Senhor, e agora? Como é que Jacó, como é que meu povo vai se levantar tão pequeno se a plantação foi destruída? Aí diz assim, então o Senhor se arrependeu e disse, não acontecerá, disse o Senhor. Aí daqui a pouco ele vai aprontar outra. Assim me mostrou o Senhor Jeová. Eis que o Senhor Jeová clamava que queria contender por meio do fogo. Queria brigar, contender é brigar. E consumiu um grande abismo e também queria consumir a terra. Então disse o Senhor Jeová, cessa agora. Como se levantará Jacó, pois ele é pequeno? E o Senhor se arrependeu disso. Nem isso acontecerá, disse o Senhor Jeová. Você está entendendo o que é que está acontecendo? Moisés o repreendeu. Abraão tentou repreendê-lo, chamando a atenção quando ele ia destruir Sodoma e Gomorra, dizendo para ele, não, mas se tiver 10 justos, se tiver 15 justos, ele argumenta com Deus. Amós, esse cara que talvez você nem soubesse que tem na Bíblia, não sabe nem achar o livro dele aí na Bíblia, ele contendeu com Deus, ele o repreendeu, ele chamou a atenção dele. Quer dizer, então a onisciência, eu disse agora há pouco que a onisciência tinha a ver, inclusive, com conhecer todas as coisas. Não só conhecer o futuro, mas conhecer as ciências. Todo conhecimento está dentro da mente de Deus, segundo o que seria a onisciência. Ele não pensa no que ele está fazendo? Ele não raciocina que se ele destruir a plantação, Jacó vai morrer? Que se ele contender a terra com fogo, o povo dele vai morrer? Ele não lembrou, a onisciência dele é tão grande que parece até Alzheimer. Ele não lembrou do que ele falou para Abraão, Isaque e Jacó. Isso a gente ainda pode piorar essa história, porque o livro do Êxodo diz que os hebreus foram escravos no Egito por 400 anos. Não estou levando em conta a validade dessa história como história, né? Historicamente. Eu estou falando do que está escrito na Bíblia. Não estou levando nada a ferro e fogo aqui. O que aconteceu, se tem a cidade, se o arqueólogo viu, isso não importa. Estou falando do que o texto diz. Que eles permaneceram 400 anos escravos no Egito. Aí, quando ele fala com Moisés, ele fala assim, me lembrei do meu povo. Já pensou nisso? Você está aí orando. Você é evangélico, católico, protestante, está orando. E Deus nem lembra de você. Porque era uma multidão de pessoas, ele esqueceu deles 400 anos. Você vai viver 400 anos? Olha, eu sinto muito para os que dizem que conhecem a palavra de Deus. É uma lástima. No nosso outro vídeo eu já falei das inconsistências até no Novo Testamento, né? Que Tiago diz uma coisa, Paulo diz outra. Por exemplo, Tiago fala, isso também é contradição da Bíblia. Tiago diz que a salvação é pelas obras. Ele diz que a fé
é aperfeiçoada por obras. É em nome disso que você vê campanha em igreja evangélica. É em nome disso que você ouve esses pastores dizendo que você tem que materializar a sua fé, porque Abraão foi justificado quando ofereceu um filho no altar, aí que você tem que sacrificar e tal, tal, tal. E esse texto de Tiago foi escrito bem depois da Epístola de Paulo aos Romanos. E na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, Paulo diz o quê? Que o homem é justificado sem obras. Sem obras. Ou seja, ele ainda diz assim que se você recebe galardão pelo que você fez, não é por graça, é por dívida. Ou seja, o que Tiago diz lá atrás é que Deus dá aos homens porque deve a eles. O que Paulo diz é que Deus deu a salvação aos homens de graça, sem que eles fizessem nada, sem que eles merecessem nada. Isso é uma contradição, ou não é? É óbvio que é uma contradição. E aí os simbromólogos tentam conciliar Tiago e Paulo, sendo que não há conciliação. Na Epístola de Paulo aos Gálatas, Paulo conta que Pedro começou a dissimular, ele estava se comportando como gentio, quer dizer, estava comendo a comida que os gentios comem, fazendo tudo que os gentios fazem. Aí diz que chegaram pessoas da parte de Tiago. Tiago é o cara da lei. Né? Segundo alguns historiadores, se tornou líder da igreja. Aí Tiago chega, os da parte de Tiago chegam e diz que Pedro começa a dissimular. E Paulo repreende Pedro. No livro de Atos, quando Paulo chega em Jerusalém, Tiago aconselha Paulo a raspar a cabeça, se santificar conforme a lei. Porque as pessoas vão ver que ele não é inimigo da lei. Aí o tonto do Paulo, o bobão do Paulo, faz isso. Aí quando os judeus veem Paulo no templo com os gentios, ele profanou o templo porque ele trouxe gentios, e vão pra cima dele. E Tiago some, não aparece mais, Paulo é preso. Não tem conciliação, eles são inimigos. Um prega o evangelho da graça, o outro prega o evangelho da lei. Paulo fala de Jesus e da ressurreição de Jesus, e Tiago, o que Tiago fala, qualquer rabino fala. Qualquer um. Então esse negócio de ungir com óleo vem de Tiago, não vem de Paulo. O negócio de confissão de pecados vem de Tiago, vem de João, não vem de Paulo. São contradições no Novo Testamento. E aqui estão, as contradições no Antigo. E são só algumas delas. Como eu fiz da outra vez, eu faço agora. O fato de Jesus ser divino significa que Jesus é a força divina que nos impulsiona a sermos divinos também. Jesus não é babá. Eu não estou falando de um Deus, de uma divindade que é uma babá, que vai privar você de todo sofrimento e que vai se antecipar aos seus pensamentos. Nós interagimos com o divino para nos tornarmos divinos também. Só que para isso acontecer, é preciso que você deixe de amar as trevas. Isso é dito no Evangelho de João, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então você quer continuar achando que Bíblia é palavra de Deus, que Deus está em todo lugar, que Deus está dentro da câmera que eu estou gravando agora, né? No papel que eu estou mexendo aqui, eu acabei de amassar Deus. Então, fica nessa. É trevas. E você nunca vai conhecer Deus, de verdade. O Espírito de Deus que está dentro de você e de mim. Ou então, você tem coragem de renunciar à herança religiosa, ao teu berço evangélico, ao teu berço católico, às embriomologias que foram postas para fazer a Bíblia ter coerência, e entra de uma vez por todas, não na aliança da letra. Porque se a gente ficar discutindo incoerências e contradições da Bíblia, a gente também não chega em lugar nenhum. Ou você abandona a aliança da letra e entra na aliança do Espírito, o Espírito que está dentro de você aí, o Espírito que te conduziu a este canal para ouvir o que eu estou falando, que quer que você preste atenção no que eu estou dizendo. Esse Deus, Espírito de Deus que já está aí dentro de você, que você nasceu com ele dentro de você. Você não ganhou ele no culto, você não ganhou por imposição de mãos, você não ganhou por batismo, ele está aí dentro de você. Perfeito, divino, conduzindo você para essa aliança do Espírito. Ou a gente continua discutindo firulas e vírgulas e coisas que não nos levam a nada.
Você precisa escolher. Eu escolhi. Eu decidi. Você vai decidir no quê? Nos vemos na próxima. Namastê.